Delírio, o que é isso? Né? Bom, isso é algo, se nós já conseguimos distinguir que na neurose eu tenho o inconsciente e na psicose eu não tenho inconsciente. Por que eu preciso entender isso? Para compreender que o psicótico não sonha como o neurótico sonha. Os sonhos do psicótico são concretos, não são simbolizados, não são simbólicos. Os mecanismos de defesa do ego na psicose não acontecem como acontece na neurose. E só quando o psicótico rompe? Não, desde sempre. Desde sempre. Eu recomendo para vocês lerem o livro do Conrado Caligari sobre o diagnóstico diferencial das psicoses. Eu passei, acho que para vocês, esse livro. Mas quando a gente fala do que acontece no movimento, no caminho da psicose, nós temos o delírio. E o que é o delírio? O delírio é um modo de lidar com a castração. Olha, diante da cena edipiana, qual é a cena edipiana? A da nudez do feminino. Mas por que essa é a cena? Essa é a cena edipiana. É a cena onde o desejo da criança se confronta com uma realidade de castração. É possível perder-se o que tem. Então, dentro dessa realidade do é possível perder-se o que tem, aquilo que se gosta tanto, ou é possível que isso não cresça, é possível que o meu desejo pelo outro interrompa de forma agressiva a busca do meu próprio prazer, a questão fálica está em foco, na neurose eu tenho a construção de um inconsciente, uma significação, um simbólico acontece, eu abandono o real e me vinculo ao simbólico, e carrego agora o desejo, eu aceito a falta, e por isso sou um ser fadado, vinculado a vida toda sofrer como Sísifo que empurra a pedra, e a pedra cai, empurra a pedra cai. Né? Eu sou fadado a sempre vivenciar uma busca infinita, caminhando entre a pulsão de vida e morte. Não é a pulsão de morrer. Quando a gente fala pulsão de morte, parece que o nome me leva para a pulsão de morrer, de matar, de destruir, de repetir, de não criar novo. Né? O novo é vida, a repetição é morte. A morte me conduz sobre mim mesmo, um retorno sobre mim, um retorno, não para sempre, fazer o mesmo. Enquanto que a vida me conduz a fazer algo novo, algo novo. Então eu preciso dos dois caminhos, ser empurrado para o novo, dar conta de viver o que tenho, ser empurrado para o novo, dar conta de viver o que tenho. Então sempre esse é o movimento da vida. Aí quando eu começo a entrar na pulsão de morte, eu caminho processo de repetição, repetição, repetição. E a pessoa ligada a uma psicose está travada na pulsão de morte. Repetindo, repetindo, repetindo. Não há uma criação do novo. O delírio é exatamente esse mergulho que esse ser faz como uma forma de evitar a castração iminente. Oferece ao sujeito psicótico a possibilidade, ainda que precária, do vínculo com o outro. Desde quando? 3 aninhos. De 3 a 5 aninhos. É no Édipo que acontece isso. Então, nós não estamos falando de uma psicose relatada a partir do sintoma. Fulano era normal e enlouqueceu, se tornou psicótico a partir de 30 anos, porque ele perdeu a namorada e ele enlouqueceu, e por conta disso ele começou a ouvir vozes. Não. 3 aninhos ele já está nessa estrutura. Ele é passível, é possível a ele, é disponível a ele tudo isso. No dizer de Lacan, um vínculo, essa expressão de Lacan, um vínculo frouxo, pelo qual o sujeito investe na tentativa de cura. Existe uma busca de cura. O delirante, à medida que constrói uma significação, insere-se no laço social. Ele adivinha, ele supõe, ele cria um jeito de ainda pertencer. E é o jeito dele. Essa é a busca. A significação do delírio é de uso exclusivo do psicótico. Quer dizer, isso vem aquilo que eu mencionei agora há pouco sobre a idiosincrasia, sobre a idiotice, sobre o ser idiota. Só ele dá sentido a isso. Eu me lembro, eu tinha meus 18, 19 anos,
Eu conheci um rapaz muito, muito inteligente, que descobriu uma forma de tocar violão e de afinar violão por ele mesmo. Ele, por ouvido, ele distinguindo o som na roça, morava numa fazenda, então ele escutava música sertaneja, caipira, né, da raiz, e ele queria tocar violão, mas ele não sabia, não tinha quem ensinasse. Então, de ouvido, ele distinguia o som e ele construiu o som. Então, aquilo que nós chamamos de ré, sol, lá, ele não tinha essa noção. Mas ele conseguiu montar os sons. Então, ele criou um jeito de tocar. Então, você via ele tocando uma música, ele tocava com os sons que a gente toca normalmente, mas com posições diferentes e afinamentos diferentes, que ele construiu. Só ele sabia fazer isso. Isso é uma idiotice. As palavras nos traem, né? As palavras trazem o seu sentido vernáculo da língua. Mas o que é idiota é aquilo que só tem sentido para ele. Por isso que eu pedi para vocês assistirem O Segredo de Never Was. Alguém assistiu, Mayra? Você chegou a procurar? Orlando, ainda não. Orlando, você falou aqui no grupo, tá os filmes, só que eu não tô conseguindo achar. Na verdade, eu não tô conseguindo entrar, não sei por quê. Lá na Classroom. Ah, não, naqueles links? Na verdade, nem chegou o link. Ah, eu vou verificar então isso. Porque eu só tenho acesso àquele conteúdo que você passou sobre o estudo de caso. Eu não estou tendo acesso às outras coisas. Eu não estou nem conseguindo achar as outras coisas. Se você conseguisse passar o link no grupo, alguma coisa, ia facilitar. Às vezes eu consigo ir direto para a pasta. Vou passar para vocês. Tá? Me dá um toquezinho depois, só para falar assim, Orlando, o link do Classroom. Aí eu já mando para vocês. Perfeito, Orlando, obrigada. O Segredo de Never Was, ele mostra um homem, um psiquiatra, que retorna para um hospital psiquiátrico onde o pai ficou internado. Faz muito tempo que eu assisti esse filme, vai fazer 8 anos. Né? Então, vamos ver se o Alzheimer não correu boas partes daquilo que não está mais disponível, mas se o alemão não aprontou. Mas lá ele encontra pessoas vivenciando suas loucuras, e um homem dá umas escapadelas e eles querem entender para onde ele vai, ele foge. E quando ele vê como se fosse um lixão. Mas quando o rapaz, esse homem, esse louco, ele descreve como um reino, como um mundo. Tem um outro filme maravilhoso, assim, sabe, filme de assistir com os filhos, de você curtir, assistir 2, 3 vezes, chamado assim, Pontes para Terabitia. Mayra, assistiu esse? Orlando, eu acho que já, mas se foi há muito tempo. Ele deve ter uns 15 anos, mais ou menos. Então eu acho que já assisti sim. Pontes para Terabitia é lindo, é um filme de você chorar. Eu chorei muito. Eu assisti ele de madrugada, eu estava sozinho, aí eu podia chorar à vontade, né? Não ia ficar com vergonha de ninguém, só estava eu na sala. A TV e o videocassete. Eu aluguei a fita, naquela época ainda tinha videocassete, ó, faz tempo, não era streaming, não. E Pontes para Terabitia, eu faria um final diferente. Né? Assista depois, e quem assistir depois a gente pode comentar sobre o final que eu faria. Mas não vou falar nada, senão eu dou um spoiler muito pesado. Mas Pontes para Terapia te mostra essa ilusão que é disponível para todo mundo. A loucura é disponível como uma ilusão, como um delírio agradável que a gente faz. Só que a diferença é que nós recuamos dele e percebemos que isso só existe no mundo da fantasia. Outro filme sobre loucura muito, muito interessante, quem não assistiu vale a pena assistir, Alice no País das Maravilhas. Então você tem, é o filme, tá? Não é o desenho. Você tem Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. O filme é clássico, né? Mas quando você assiste Alice no País das Maravilhas, o filme, desculpe, o desenho é clássico da Disney. Mas quando você assiste Alice através do espelho, você começa a perceber o quanto aquilo escora do que a gente chama de loucura, até a existência do espelho. Né? Há umas línguas más que dizem que a Alice era uma louca, né? Eu já li sobre isso, só não sei da veracidade disso que eu li. Né? Não tive esse tempo de perceber se de fato ela era a história de uma esquizofrênica. Orlando, e Labirinto do Fauno? Nossa, show também, né? Meu Deus. É o Del Toro, né, que faz? Acho que é ele, né? Eu acho que sim. Mas aquilo lá é mais ou menos o caminho, né? Dá pra ver a defesa da menina durante o filme sendo construída, indo pra loucura pra conseguir aguentar a realidade. Então acho que de repente dá pra fazer um link também.
É a discussão no filme, né? Aquilo aconteceu ou aquilo é só fantasia? Então, Assistiram o Labirinto do Fauno, gente? É tenso, hein? A gente pensa que é um filme de criança, não é não. é maravilhoso. Maravilhoso. Guilherme Del Toro, acho que esse é o nome do diretor. Não tenho certeza. É um filme espanhol, né? Não. Alguém assistiu fora Mayra? Algum outro cinéfilo 2? Porque um é a Mayra. A Mayra já ganhou o troféu com, o troféu dela Concorro com Orlando. Ah, ainda não cheguei perto em Orlando. Mas é por causa Mas da eu tenho idade. alguns anos ainda para alcançar. Você tem pelo menos aí uns 30 anos para percorrer, Mayra, para chegar à idade. Ah, eu alcanço. Daí, depois de 30 anos, a gente mede de novo. A quantidade de filmes, a gente faz Mas a daí eu vou provinha. ter 30 anos à frente. Como diz. Não adianta. Isso daí vai ser uma corrida que eu não vou conseguir ganhar, né? Não, esse é o teorema de Zenão. Sim, Você é já verdade. ouviu falar do teorema de Zenão? Uhum. Entre a corrida da lebre e da tartaruga, se a lebre deixar a tartaruga dar alguns passos na frente, nunca mais ela ganha a corrida. Né? Então, essa corrida é impossível de você ganhar, Mayra. Não tem como, realmente. 55 anos, daqui a 30 anos eu terei 85. Como eu vou viver até os 120 eu assisto alguns filmes. Mais alguém assistiu o Labirinto do Fauno? Ai, gente, assistam, é maravilhoso, assim, não Mário, tem... você viu uma análise sobre o filme? Não, não vi. Na verdade, eu assisti Labirinto do Fauno há muito tempo, antes mesmo da psicanálise, né? Eu mando para você a análise do filme. É uma coisa, você se choca. As figuras são muito bem escolhidas, né? Dos mitos. Muito, muito bem feita a análise do. Eu vou tentar resgatar e mando para vocês. Vale a pena, tá? Vale a pena. Mas não vale a pena assistir com criança, não. Ele é muito complexo. Ele é um filme de adulto, né? Porque você E é pensa, muito pesado, né, também. não é conto de fada. Não é nesse caminho. Ele é pesado, ele é denso. Não, é o conto de fada versão raiz, né? Não versão Disney. Isso, perfeito. Que os contos de fada eram feitos para assustar. Sim, Muito para ser falado em volta da fogueira à noite. exatamente. Então, gente, o delírio, esse filme é um delírio. Para o neurótico, ele é um delírio, que você conta, sonha com ele, vive. Para o psicótico, essa é a história. E o filme, esse O Labirinto do Fauno, pegando o gancho que a Mayra trouxe para a gente, ele poderia. A pergunta é: ali está acontecendo na mente da pessoa, ou ela está simplesmente vivendo a fantasia? Ela está vivendo aquela realidade ou a fantasia está acontecendo? Ainda que o analista julgue compreender a produção delirante, essa não deve ser, observa bem esse detalhe, não deve ser interpretada, nem nomeada, nem articulada, ela não pertence à linguagem comum. Então, eu não tenho que, ao ouvir o delírio, tentar interpretar como se fosse algo que carrega das figuras. Ela pertence ao delirante. Só ele interpreta. Observa uma coisa. E isso é interessante, porque daí eu vou ter ângulos. Freud, Jung. Por que eu vou ter ângulos? Se eu interpretar que o delírio é simplesmente uma linguagem simbólica, e aí, ele tem o delírio que o mundo vai acabar em água, então isso é a mãe, a busca pela mãe. Aí ele tem um delírio, no delírio dele existe um grande vilão, esse é o pai. Sabe, se eu trouxer essas matrizes, eu estou universalizando essas figuras. Isso que Jung fez, os Jung eles fazem. É interessante, me traz material, mas no viés psicanalítico, o delírio e o viés junguiano sério também, tá, gente? Quando eu falei assim de uma forma muito genérica. Eu lembrei agora da Marie von Franz, quando pergunta para ela sobre o sonho, ela diz assim: eu só posso interpretar o sonho descrito pelo sonhador. Ainda tem esse detalhe. Tentaram colocar ela numa explicação dos sonhos, perguntaram para ela assim: se as pessoas no meio da rua contarem um sonho para você, ao vivo, na televisão, você interpreta o sonho? Nossa, interpreto. Pegaram atores, foram na rua, entrevistaram pessoas, colheram, e agora atores iam contar o sonho. Eu disse, não, eu preciso ouvir o sonhador, porque o sonho só tem sentido na voz do sonhador.
porque até a forma dele expressar o rosto, o que ele fala, como ele fala, porque ele pausa, os atos falhos na fala, isso tem que ser analisado. Quando Von Franz faz isso, ela tira do rótulo de existem símbolos arquetípicos que darão sentido ao sonho, e ela diz assim, o sonho só tem sentido nas palavras do sonhador. Isso já é muito psicanálise. Então, o que está sendo proposto aqui, nesse viés lacaniano, é de que o delírio do sonhador, desculpe, o delírio do louco precisará ser interpretado na história do louco, nela. Então, quem tem a chave? Ele. Eu tinha uma paciente que chegou para mim em surto psicótico. Olha, se ela era psicótica e desencadeou isso, não deu tempo de eu fazer essa verificação. Mas ela chega para mim tendo ela teve uma visão religiosa. Ela estava num culto, e nesse culto ela teve uma visão, fala dela, tá? Deus mostrou para ela o que estava acontecendo na vida dela. Que o marido dela tinha feito um pacto com o demônio, e os elementos desse pacto eram o filho. Então, o marido teria dado o filho para o diabo e para ficar rico. Isso foi a visão que ela teve. Isso desencadeou um fenômeno familiar enorme. Ela termina com o marido, separa dele, entra em desespero, a vida do casal vira do avesso, e um homem apaixonado pela esposa, uma esposa que também era apaixonada pelo marido, uma vida tranquila, prósperos, morando assim numa mansão, no setor de mansões ali em Brasília, sabe, profissionais de êxito. Um dia esse profissional chega, é um advogado, ele chega diante do juiz e fala assim, olha, eu estou vivendo o inferno. Aí o juiz chega para ele e fala, o que está acontecendo? É assim, naquele momento mais de intimidade ali. Aí ele conta um pouco da história dele, e aí esse juiz que tinha sido meu aluno me encaminha esse paciente. Como é que eu interpretaria essa... Como é que o médico, olha, não psicanalista, como é que um médico não psicanalista interpretaria esse delírio, trataria desse delírio? Arrisquem dizer. O médico, não é a doutora Amanda, que nós vimos na semana passada, com a maturidade dela. Quem perdeu, assistam o que eu gravei, porque foi show, né? Foi uma excelente, um bate-papo maravilhoso, né? Ela nos enriqueceu muito. Uma médica muito madura na proposta dela, na posição dela. Vamos pensar no médico que não precisa não ser maduro, eficiente, mas que acha que a psicanálise é lorota, é conversinha para boi dormir. Aí a pessoa chega lá para ele e fala assim, olha, Deus falou comigo lá dentro da igreja, deu uma visão, conta toda essa história que eu contei para vocês. O que o médico faz? Esquizofrenia. Esquizofrenia. Ou, no mínimo, psicose. E como é que ele trata, Mayra, esse médico? Vai dopar o paciente. Remédio. Para acabar com a ilusão. Vão dar um respiridona aí, né? Aí a Priscila vai trazer outros medicamentos possíveis para essa situação, vamos dar ali vamos segurar um pouquinho esse delírio, e ele fez isso, o médico deu remédio e chegou para o marido e falou o seguinte, não briga com ela, não discorda dela. Concorda com ela. O caminho para você evitar o confronto. Concorda com ela, dá o medicamento, porque o próximo passo é a gente internar. E aí começou um grande problema, porque quando o marido concordou, virou verdade absoluta. Aí todo o processo clínico com ela chegou a um determinado ponto em que ela falou assim, olha, tudo bem, tudo que a gente está chegando aqui à percepção é possível aceitar, mas tem um problema. Tudo aconteceu porque o meu marido confessou. Foi como assim? Pois ele confessou que fez o pacto com o demônio. Confessou? Confessou. E ela estava dentro de todo esse caminho do absoluto, eu teria que invalidar a fala do marido agora. Percebe que o conselho do médico trouxe um problema. Uma coisa é você dizer assim, não discorda. Isso é uma coisa. Não discuta. Outra coisa é, viaja junto, incrementa. E o marido fez isso. O marido pegou o conselho do médico e colocou um pouquinho mais para frente. Né? Ele foi tornando isso. Não, de fato eu fiz, mas me arrependi. Você fez um pacto com o diabo? Fiz, mas já pedi perdão. Foi um momento de loucura. Deus já me perdoou. Gente, tudo aquilo estava acontecendo por um fenômeno muito simples. Quando ela engravidou, ela era solteira ainda.
e ela foi para uma clínica de aborto. E na mesa, ela ia já para o procedimento, ela saiu desesperada e recusou-se. Casaram-se. Isso tinha acontecido há aproximadamente acho que uns 15 anos antes disso. Naquele contexto da visão, o filho tinha ido para um outro país fazer intercâmbio. E quando o filho vai para outro país fazer o intercâmbio, o filho sai do vínculo com ela. E esse medo de perder o filho, que ela carregava a culpa de um dia ter pensado em matá-lo, isso a atormenta. E a alucinação e o delírio vêm. O delírio vem de que um pacto com o diabo tinha sido feito e o grande pai de santo que tinha tutorado esse pacto com o diabo estava vestido de branco, com aquelas contas, aqueles colares, e o marido teria levado uma roupa para do filho e assim por diante. Toda a cena, observe, toda a cena aconteceu. Ela foi para um homem de branco que tinha colares de ouro no pescoço. E o marido levou a roupa para ela, não era marido ainda na época, levou a roupa para ela. E ela fugiu desse pacto do diabo, que era matar o filho. Entenderam? A cena aconteceu, a cena foi esquecida porque era muito dolorida, passou a ser um segredo familiar. 15 anos depois, a cena que está recalcada, guardada, retorna de forma delirante. Isso está acontecendo dentro de uma estrutura talvez neurótica, não deu tempo de eu chegar a essa avaliação, mas talvez uma cena neurótica. Só para vocês compreenderem como é que eu descobri isso. Eu fui pegar no livro o que significa pacto com o diabo, tal, tal, tal. Não, é a história dela. Precisava ouvir. Então eu precisei não cessar o delírio. Deixar que ela contasse para mim. Então, os símbolos que o psicótico me traz, por isso o segredo de Neville Oz, vocês vão ver isso, eles me contam alguma coisa, eles me falam. Quem assistir Spider Desafia Sua Mente, vai ver o Spider pegando o jornal, colocando em volta do corpo e amarrando o jornal em volta do corpo e vai... Por que ele faz isso? Assista o filme que vocês vão entender por que ele faz isso. Você anda na rua e vê pessoas psicóticos vagando pela rua, está cheio de psicótico, está cheio de andarilho, que tem os seus delírios, a sua forma de pensar, o seu mundo particular. É isso. Ainda que o analista julgue compreender a produção delirante, ele não deve ser, ela não deve ser interpretada ou nomeada ou articulada, não pertence à linguagem comum. O delírio é uma tentativa de cura. É por isso que no comecinho de todo esse modo ele fala assim, a psicose é defesa. Então não tem como você tirar a psicose de um psicótico, mas você tem que entender do que ele se defende. O delírio é uma tentativa de cura, não é manifestação da doença. Ok? Sobre o delírio, está esclarecido? Essa fala absoluta, Orlando, também é muito comum em Borders e... Ai, como que é o nome das crianças agora? Que também, na verdade, para psicanálise é psicose também, né? Os autistas, né? Exato. Sim. Não há figura de linguagem, não há meio termo, não se deduz, não há poesia. O complicado que eu penso é que, igual, quando quem tem aí, conhece alguém que é psicótico, entende que quando vai conversar, quando vai ter qualquer tipo de interação, você já vai com um pouco mais de cuidado, porque você entende mais ou menos que a mente não funciona igual de um neurótico. Só que quando você tá conversando com o border, você esquece desses limites. E daí, quando você vê, já foi. Você falou alguma coisa que não devia, ou fez alguma brincadeira que ele vai encarar de forma literal, e você puxou um gatilho que ele pode entrar em mania, pode entrar em depressão, e você disparou, porque você se perdeu, porque representa em muitos momentos o neurótico, só que também não é muito bem o neurótico, né? Daí essas linhas ficam meio apagadas. Você fica minando de lá para cá, é bem complexo, né? É bem isso, é bem isso. Eu contei para vocês da história que eu cheguei diante de um colega de trabalho que é psicótico, ele tinha ganhado, a esposa tinha dado luz, eu falei, e aí, papai babão?
Eu tinha falado antes assim, e acho que não era eu, uma outra pessoa tinha falado assim, o papai fresco. Eu falei assim, aí papai babão. Ele fechou a cara, continuei, vida que segue. Depois me contaram que ele falou assim, por que ele me chamou de fresco? Por que me chamou de babão? Ele não entendeu que eu estava. Papai fresco, tinha acabado de dar luz, aí a gente faz brincadeira com fresco. E o babão, porque tá babando, acabou de nascer o filhinho dele. É algo assim, né? Da poesia daquele momento. Ele interpretou que eu estava ofendendo ele, chamando ele de fresco e babão. Certo? Bom, gente, dá para a gente caminhar mais um item ainda. Delírio, vimos, e demanda. O que se demanda da psicose? A psicose é um jeito de ser, é uma estrutura. A psicose não é uma doença. Mas o que se demanda da psicose e da neurose? Como é que acontecem essas demandas, as exigências? Olha só, do neurótico demanda-se o saber. Na neurose, eu preciso entender. Por exemplo, o obsessivo ele diz assim: eu sou ou eu não sou? To be or not to be? Ser ou não ser? Essa é a demanda do obsessivo. Eu sou ou não sou? Ela é praticamente existencial. E por isso está muito próximo do obsessivo a decisão de não ser, de morrer. Então, o obsessivo está muito próximo disso. Se não sou, morro. Sou ou não sou? E do histérico? Bom, do neurótico, histérico, sou homem ou sou mulher? Se sou homem, tenho que provar que sou. Se sou mulher, tenho que provar que sou mulher. Então, o homem, muito masculino, e a mulher é muito feminina, muito frágil, apresenta essa fragilidade. Então, eu preciso provar isso. E quando os contrapontos existem também. Né? Se mulher, sou homem, então eu tenho que, como mulher, provar que sou homem, se homem, sou mulher, e assim por diante. Então, existe uma angústia de identidade. Então, essa é a demanda, é o que se exige dessa estrutura neurótica. Ok, até aí a gente já estudou. E do psicótico, o que se exige? Qual é a demanda? Gente, é muito interessante, porque a demanda do psicótico, lembra? Psicótico não tem corpo. Psicótico não tem abrigo. Ele arrancou pedaços de si e jogou para fora. Ele está nu. Então, a demanda do psicótico é abrigo. Me acolham. Estou isolado. E aí nós temos, assim, se a gente dividir aqui, então, das psicoses, a esquizofrenia, na esquizofrenia, eu preciso de um abrigo de um corpo. Então, eu tenho a minha mente sem corpo, uma voz, uma aparição, estou andando na rua, uma voz fala comigo, uma pessoa me vê. Então, eu tenho pedaços meus sem corpo. Tenta imaginar esse quadro. Entendeu? Essa demanda. O esquizofrênico, ele tem pedaços dele sem corpo. E o paranoico é o oposto. Na paranoia, o psicótico paranoico, então nós temos aí os dois psicóticos. O paranoico, quem é o paranoico? É aquele que se vê no outro, um outro que não existe. Então, é assim, enquanto o esquizofrênico está aqui e os pedaços dele estão fora, acho que fica mais fácil entender isso. Na esquizofrenia, na psicose esquizofrênica, vamos supor que eu seja esquizofrênico. Então, eu estou aqui, mas a minha voz não está nesse corpo. Está fora do meu corpo. O meu eu não está no meu corpo, está fora do corpo. Então, eu vejo, eu escuto, eu divido a minha mente. E toda a minha mente não tem corpo. Qual é a busca? De um corpo. E na paranoia é o oposto. Na paranoia eu estou fora, não estou no meu corpo. Então eu me persigo. Tudo aquilo que eu sinto referente a mim, eu me persigo o tempo todo. É por isso que eu sou paranoico. O outro me vê, o outro quer o meu mal, o outro quer o meu bem, o outro me acha muito importante, o outro quer me matar. Chego numa igreja, o pastor falou alguma coisa de mim, o padre falou alguma coisa de mim. Ó, é eritomania. Chego numa festa, eu sou estrela da festa, todo mundo gosta de mim ou todo mundo odeia o Cris, quer dizer, me odeia. Né? Sabe, esse caminho psicótico, paranoia. Então, eu tenho na esquizofrenia,
esse fenômeno externo, e na paranoia, esse fenômeno interno, um delírio persecutório. Então, uma busca completa por abrigo. Por quê? Porque eu não tenho corpo. Na psicose, o analista é suposto protetor, um não gozador, um suposto entendedor do que se passa. Então, no tratamento com psicótico, quem é o analista? É esse que, em suposição, enquanto eu digo assim, no tratamento da neurose, o terapeuta, o psicanalista é o sujeito suposto saber, já viram essa frase, né? Quem é o analista? O sujeito suposto saber. Porque é suposto saber, ele não sabe. Não, eu o coloquei no local do sabedor. Do sabedor de quem? Se sou ou não sou. Se sou homem ou se sou mulher. Então, eu o coloquei nesse lugar para me ajudar a compreender isso. Sujeito suposto saber. E na psicose, sujeito suposto protetor. É o que me protege, é o que me abriga, que dá conta de me ajudar a me conter. Por quê? Porque eu vazo, eu derramo. Vou até pegar a ilustração que surgiu agora. Vamos imaginar, eu tenho aqui a minha xícara, né? Está aqui com o meu cafezinho. Mas imagine que eu resolva colocar o café nessa xícara. Ela está quebrada, vai vazar. E imagine que eu não consigo fechá-la toda, eu fico segurando. Isso aqui é psicose. Eu fico tentando segurar e o café está derramando. Fica mais nítido essa ilustração? Eu acho que dá para explicar melhor. E aí vem o terceiro item, que acho que dá para a gente caminhar, temos 8 minutinhos. E o diagnóstico? Como é que eu faço o diagnóstico? Vimos o delírio, a demanda, e o diagnóstico? Olha, na clínica médica, a psicose, para o médico, tá? A psicose é o quê? Doença. Ela tem um sintoma. O que o sintoma é? Doença. Então é o excesso. E na psicanalítica? O que o sintoma é? Não sei. Não sei. Vou descobrir. Quais são as características, então, dentro disso? Né? Quando eu caminho dentro dessa busca de diagnóstico, olha só. Para o médico, como é que eu classifico as psicoses? Eu tenho o Código Internacional das Doenças. Então, eu tenho o CID-10, vai ter depois agora o CID-11, o DSM-5, que vão dando uma classificação, tipo de loucura, vai classificando. Na psicanálise, eu tenho uma estrutura construída. Uma estrutura cujos sintomas conseguem me contar que estrutura eu tenho. Para a medicina, os conceitos são universais. Então, eu posso chegar a uma classificação. E eu preciso distinguir isso, porque senão eu faço uma confusão de como a medicina enxerga a psicose e como a psicanálise enxerga. Para a psicanálise, a psicose e o diagnóstico é particular. Por isso que o médico dá conta de olhar, entrevistar. Eu já contei para vocês a história do médico ali na Clínica das Palmeiras, que a paciente dele, que era minha paciente, chegou para ele e disse: doutor, eu não consigo acreditar que o senhor, em 15 minutos de conversa, diga o que eu sou. E eu faço análise há vários meses, e na análise eu não cheguei ainda à percepção de quem eu sou. E o médico disse assim: não, em 15 não, em 5. E quando você entra no consultório, e o fato de você, do jeito que você está vindo andando, olha com a descrição dele. Eu te chamo, vou na porta, como você se levanta, como você anda, como você entra, como você senta. A hora que eu sentar na minha mesa, eu já tenho que saber o que você é. Do contrário, eu não sou um bom médico. Isso é a frase do psiquiatra. E, de fato, isso coaduna com essa visão não psicanalítica da medicina. Por quê? Porque é universal. Ele simplesmente vai lá nas gavetinhas dele: opa, pera um pouquinho, demorou para responder, não olhou nos olhos, está andando desequilibrado, hesitou falar, ele vai lá, papapá, fica fácil chegar a um diagnóstico. E na psicanálise, não, eu tenho que ouvir o paciente. Eu tenho que desmiuçar, compreender. Enquanto na medicina, o diagnóstico da psicose é a priorístico, quer dizer, eu já começo e digo: opa, é louco, é psicótico, vamos cessar o surto. Na psicanálise, o diagnóstico é suspenso. Eu suponho, olha, parece que eu estou diante de um quadro de psicose. Vamos ver se é. Vou suspender o diagnóstico, vamos passar aqui 3 meses, depois de 3 meses eu vou chegar a uma percepção que poderá ser validada. Enquanto eu tenho um diagnóstico na medicina,
Na psicanálise eu tenho um prognóstico, uma percepção, um talvez. Enquanto eu tenho na medicina evidências clínicas, o que é? Eu estou vendo, né, se confere com a listinha que eu tenho, na psicanálise eu tenho uma posição do sujeito. Qual é a posição dele? É de vítima da vida? É de alguém que tem desejo próprio, alguém que se coloca ao desejo do outro? Posição do sujeito. Enquanto que na medicina eu tenho o paciente como objeto, ele é meu objeto de intervenção, na psicanálise eu tenho um sujeito e eu preciso entender o desejo dele. Enquanto na medicina eu tenho o médico fora da história, simplesmente questionando, na psicanálise eu tenho o analista inserido na história. Ele é o sujeito suposto ou saber ou protetor. Enquanto na medicina eu tenho esse sujeito, esse paciente, como um organismo que eu posso analisar, na psicanálise eu tenho um inconsciente ou um ser delirante. Então eu preciso entender, existe inconsciente para ser elaborado, para ser compreendido? Enquanto a estratégia da medicina não psicanalítica é medicamentosa, eu tenho na psicanálise como estratégia a abordagem do sintoma. Enquanto na medicina o procedimento é a observação, eu observo o paciente, o médico faz isso, eu tenho na psicanálise a dialética, eu intervenho, e ao intervir eu questiono, eu somo. Nenhum paciente pode sair da sessão, e não é por eficiência do terapeuta, mas é por uma interação social. Todo paciente, ao entrar no consultório, ele carrega uma mudança. É um princípio dialético. Enquanto a técnica médica é da anamnese, de exames clínicos, laboratoriais, eu tenho como técnica psicanalítica a entrevista preliminar. Enquanto a finalidade do tratamento médico na psicose é a remoção do sintoma, eu tenho na busca psicanalítica a direção da cura. Quer dizer, como é que eu interpreto que ele está se curando? Porque ele está se curando, só que ele está se curando com delírio. Enquanto eu tenho como parâmetro, como listagem, como norteador na medicina, um quadro sintomático, está delirando, está alucinando, não está tendo interação social, está tendo ideação suicida, etc. Eu tenho um parâmetro. Eu tenho, na psicanálise, os estilos de defesa. Então, a busca do analista o primeiro passo é compreender que existe uma busca de cura acontecendo já dentro do paciente. Certo? Semana que vem a gente vai falar avançar um pouquinho nisso, falaremos sobre Lacan e o contexto das psicoses. Talvez a gente entre alguns detalhes do seminário 4, não sei se vai dar tempo, mas sobre o que a gente conversou até agora, sobre a questão do delírio, da demanda e da comparação com a medicina e a psicanálise. Querem falar alguma coisa? Orlando, eu até entendo essa parte do que a gente precisa, de fato, manter o paciente, não manter, né, mas deixar ele se soltar dentro do próprio sintoma. O problema é treinar a cara de fleumático quando começam as histórias, né? De você fingir que tá tudo normal e, assim, ir pro mundo da fantasia, voltar, aquilo é conversa de bêbado, né? E você entrar e indo. Daí, essa parte eu acho mais complicada. Mas é costume. A gente acostuma. Mayra, talvez você tocou num ponto bem, bem interessante. É sair do lugar de resolver. É porque nós temos um lugar posto. Qual é o lugar posto? Eu tenho que salvar meu paciente. E a questão é salvar do quê? Ele já está se salvando. Eu só preciso. É por isso que eu falo assim, gente, leiam, precisam ler. Quem não leu, leia. Aí eu tô lendo de novo esse livro. Maravilha, né? Todo o Sexto Círculo de novo, mas esse livro ele é muito fantástico. Muito. A linguagem, eu até mandei um link de um resuminho
que o pessoal fez de uma palestrinha que é bem interessante, mas nossa. Eu vi uma vez, Mayra, um desenho dele, desenho mesmo, tipo um mangá. Sério? Sim, muito bem feito, bem interessante, porque daí traz para a gente toda essa linguagem dos desenhos de hoje, né? Era um mangá. Eu preciso resgatar de novo. Então, assim, qual era o papel do Virgílio ali junto com Dante? De apresentá-lo, de estar com ele. Tanto é que ele não é afetado, ele é a literatura. O que ele simboliza ali? A erudição, os escritos, o agregar. O sofredor de tudo ali é Dante. Ele que passa do inferno para chegar ao céu, para encontrar o seu prêmio, né? Sua princesa, sua amada. E o Dante é neurótico total, né? Porque é um tal de desmaia e acorda, e desmaia e acorda, e sofre, e fica agoniado, e daí xinga os inimigos dele que ele vai encontrando no inferno. Ele é bem histérico, né? Bem, muito. Então, o analista tem que se colocar como o Virgílio. Nós somos esse fleumático, como você disse. Mas, cuidado, empático. Porque o fleumático pode não ser empático. É verdade, mas eu acho que com o tempo vai aprendendo, né? Para mim, hoje tá um pouco mais fácil do que era da primeira vez que eu peguei, assim, um paciente com uma ideia fantasiosa muito alta. Eu não sei se eu consegui disfarçar o suficiente para ele entender que eu não estava chocada. Hoje em dia eu consigo manter a cara fleumática por mais tempo, assim, aquela tranquilidade, aquela coisa de, nossa, mas continua. O que mais? Mas dessa história, como que foi? Mas para mim essa é parte, eu consigo entender toda a parte teórica. Só que quando vai pro vamos ver mesmo, no olho, fica um pouquinho mais difícil para mim, assim, de entrar na fantasia sem dar nenhum tipo, como assim? Oi? Como assim? Sério? Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero ter ajudado um pouquinho vocês a darem esse passinho para motivá-los a conhecer os louquinhos. E vamos ver se a gente consegue. Né? Acho que mês que vem a gente deve estar todo mundo vacinado. Vamos marcar de fazer uma visita ali no Shangri-La, dar uma olhadinha na turminha de lá. Tá bom? Um abração para. Muito obrigada, Orlando. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada, Orlando. Obrigada. Obrigada, Orlando. Tchau. Vejo vocês na supervisão. Tchau.